Olá, concurseiro e concurseira, vamos à nossa aula 15 para o concurso PMPE 2018, Interventoria de Agamenon Magalhães. Estamos encerrando as nossas aulas sobre a PMPE 2018. Já peço desculpas a vocês, pois irei ficar devendo uma aula sobre os movimentos sociais e repressão durante a ditadura civil-militar e o processo político em Pernambuco, que vai de 2001 a 2015. Infelizmente, não teremos mais tempo de realizar estas aulas. Porém, teremos uma live com resolução de questões e ao final desta aula eu irei dar mais detalhes quando será essa aula. Vamos então à Interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco. O essencial que você precisa saber acerca do período em que Getúlio Vargas foi presidente e o período em que Agamenon Magalhães foi interventor do estado de Pernambuco, conforme a exigência do edital. O período que Getúlio Vargas foi presidente, que é denominado de Estado Novo, é o período em que Agamenon Magalhães foi o interventor de Pernambuco. Portanto, é essencial você compreender o que foi este período denominado de Estado Novo, que está inserido, né, em outro período que é conhecido por Era Vargas. A Era Vargas ela se estende de 1930 a 1945. Há autores aí que vão alongar esse período até 1954, porém tem um interstício aqui em que Vargas não está na presidência. Mas o que é primordial aqui e essencial você saber é esse período denominado Estado Novo, que está inserido nestes 15 anos ininterruptos de Getúlio Vargas no poder, na presidência da República. Ou seja, de 1937 a 1945, o período do Estado Novo é essencial você saber, conhecer para compreender a interventoria de Agamenon Magalhães. E vamos então à característica geral desse período. O golpe, que golpe foi esse? O golpe de 1937 foi sendo preparado de forma lenta e gradual. Na verdade, quando o Estado Novo foi implantado, parte expressiva dos que haviam participado da Revolução de 1930, aqui cabe uma ressalva, alguns autores vão denominar esse evento de revolução e outros vão denominá-lo de golpe de 1930. Já estava marginalizada ao poder e os possíveis opositores do novo regime concentravam-se presos ou exilados. Sem dúvida, a ação de Vargas no sentido de garantir base de sustentação para a implantação do regime ditatorial, ou seja, o período que Vargas vai governar de 1937 a 1945 é um período ditatorial. E esse é o período em que Agamenon Magalhães estará como interventor em Pernambuco. É, portanto, o período que é essencial você compreender as suas características. O Estado Novo é um período ditatorial do governo de Getúlio Vargas, caracterizado por centralização política, perseguição, prisão dos opositores e censura à imprensa. Então, essas são as características do período denominado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Lembre que ele está inserido dentro de um período denominado Era Vargas.
E esse período é um período ditatorial caracterizado por centralização política, perseguição, prisão dos opositores e censura à imprensa. Getúlio Vargas concentrou quase todo o poder em suas mãos. Tentou atender aos interesses dos grandes proprietários de terra e dos industriais, ao mesmo tempo que concedia aos trabalhadores algumas de suas reivindicações, como o salário mínimo. Fim do federalismo, e aqui eu recordo a vocês a aula anterior que nós falamos acerca da Primeira República, que aí você tem os estados aí com bastante autonomia em decorrência da política dos governadores. Então, aqui se encerra esta política por completo. Fim do federalismo com a imposição de um centralismo político, aonde vai estar concentrado esse poder com Getúlio Vargas no governo federal. E fim das autonomias estaduais. Se é fim do federalismo, consequentemente, esses estados que tinham aí sua autonomia, ressaltando aí a política dos governadores da Primeira República, os estados passaram a ser governados por interventores nomeados pelo governo federal. Então Vargas passa a nomear aqueles que irão governar os estados, ou seja, é uma característica aí primordial dessa centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. Então essas são as características gerais do período denominado Estado Novo, que está inserido dentro desse período mais amplo, conhecido por Era Vargas. Vamos então às características referentes ao governo de Agamenon Magalhães. De 1937 a 1945, a liderança varguista se fará sentir de maneira truculenta com a vigência do Estado Novo. Percebeu, eu estou enfatizando essa característica do Estado Novo ser um período ditatorial, que tanto em nível nacional quanto regional, principalmente em Pernambuco, se consumará como um novo bloco de poder. As heranças vaguistas da reforma do Estado, das reformas constitucionais, eleitorais, de remessa de lucros, previdenciárias, partidárias, etc., passarão pelo crivo de Agamenon Magalhães, que se definia como anticomunista, antiliberal e anticapitalista. Foi a mais expressiva liderança do Estado Novo. 3 vezes é chamado por Vargas para ocupar ministérios importantes. 2 deles de forma efetiva, em 2 momentos de forma efetiva e em um momento de forma interina. Contribuirá, de certo, para o legado varguista que tem conotação positiva e negativa. Vargas, contando com o apoio de lideranças políticas como Agamenon Magalhães, ao lado de outros construtores do Estado Novo, iniciará a mais profunda reforma do Estado brasileiro, modernizando seu formato burocrático e institucional. Esse primeiro texto é para que você tenha uma concepção da importância que foi Agamenon Magalhães para o governo de Getúlio Vargas, principalmente de 1937 e 1945, em Pernambuco, mas de uma forma ampla ele teve muita importância desde 1930 até o fim do Estado Novo em 1945. Então é um indivíduo aí importante para o governo de Vargas.
não apenas no Estado Novo, né? Agamenon Magalhães ele vai ser um aliado forte no governo de Getúlio Vargas, em todos os momentos, de 30 a 1945. Por isso que eu estou ressaltando aqui esse texto, essas características do perfil de Agamenon Magalhães nesse contexto dentro da Era Vargas. Mas você tem que estar atento a este período aqui, 1937 a 1945, porque é o que está específico no edital. Pernambuco sob a interventoria de Agamenon Magalhães. Então é esse período aqui que você tem que ter total consciência do que ele foi e do que representou. Esse período em que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. Percebo inicialmente a importância de Agamenon para o governo de Getúlio Vargas, um homem que detinha muito poder dentro dessa governança. E vamos então às características do governo de Agamenon Magalhães em Pernambuco. Agamenonismo é o termo utilizado para caracterizar seu estilo de governo. O modo como Getúlio Vargas governou também é conhecido por varguismo, né? E o que é o agamenonismo? É a aplicação do varguismo na pessoa de Agamenon Magalhães. Ou seja, as características atribuídas aos mecanismos de governo de Getúlio Vargas no Estado Novo se aplicam a Agamenon Magalhães em Pernambuco neste mesmo período. Agamenon Magalhães foi nomeado interventor de Pernambuco, deixando o Ministério do Trabalho. Então ele era ministro efetivo. Ele era ministro efetivo, né, do Ministério do Trabalho. Mas ele também exerceu a função de ministro interino no Ministério da Justiça antes de se tornar interventor. Ele passou um tempo em que ele acumulou o Ministério do Trabalho de forma efetiva e foi interinamente ministro da Justiça. Com a implantação do Estado Novo, que provocou o fechamento dos órgãos legislativos do país e a suspensão das eleições, Carlos de Lima Cavalcante foi afastado do governo de Pernambuco, sendo substituído interinamente pelo coronel Azambuja Villanova. Então, no primeiro momento, assim que acontece o golpe de 10 de novembro de 1937, Agamenon Magalhães não irá assumir de imediato o governo, vai assumir interinamente o coronel Azambuja Villanova. Acerca de Carlos Lima Cavalcante, que era o governador à época, ele foi aliado do governo Vargas, né, desde 1930. Mas, por ele não ter concordado com este golpe de 1937, outras questões também que já vinham sendo conflituosas entre Carlos Lima Cavalcante, de Lima Cavalcante e Getúlio Vargas, né? Essa aliança aí vai ser rompida entre eles com o golpe de 37. Ao deixar a interventoria de Pernambuco, Agamenon Magalhães assume o Ministério da Justiça. E aqui já é de forma efetiva, ele será ministro da Justiça. Então você percebe aí o quanto de importância ele representou para Getúlio Vargas em seu governo. Desconsidera aqui, pois eu repeti. Buscou a consolidação do seu governo por meio da nomeação. Perceba
que é uma aplicação dos mecanismos que Getúlio Vargas utilizava no governo federal, pois ele vai nomear funcionários públicos que são seus aliados e vai, né, reprimir os que são seus opositores. Perceba que o mecanismo é o mesmo. Getúlio Vargas ele nomeava os interventores, né, ou seja, os governadores, né, usando aí como termos sinônimos. Interventor é aquele que passa a exercer a função de governador. E Agamenon Magalhães passa a nomear em várias esferas aí do poder público, né, os funcionários das repartições. Projetos de modernização, outra característica do seu governo será essa. Projetos de modernização que viam nos mocambos a imagem do atraso. Fundação da Liga Social contra o Mocambo, né, as casas aí, as moradias, né, os locais aí considerados insalubres, né, ele vai combater esse tipo, né, de moradia e vai ocasionar em transformações sociais. A derrubada dessas residências, dessas pessoas, será substituída por locais aí que caracterizavam a modernização. E entre esses locais aí temos a Praça 13 de Maio e a Avenida Dantas Barreto, né, dois importantes locais aí na cidade do Recife. Né? Uma extensa avenida aí, a Avenida Dantas Barreto, que nos remete ao período que da Primeira República, o embate entre Dantas Barreto e Rosa e Silva. Porém, essa política de acabar com os mocambos não foi muito eficaz. Segundo dados oficiais, nos seus 4 primeiros anos de existência, a Liga Social contra o Mocambo construiu 5.707 casas na capital e 8.109 no interior, quantidade claramente insuficiente para erradicar 45.000 barracos recenseados em 1937. Então, muitas dessas pessoas foram expulsas devido a essa modernização, foram expulsas, né, de onde precariamente moravam e não receberam as suas residências fixas. Né? Então, essa política não foi eficaz. Tem outra característica também, que é consequência dessa política, que vamos abordar no próximo slide. E vale lembrar que Pernambuco sediou a 4ª Frota Naval Americana durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Né? Mas, lembrando que o Brasil ele não entra no início da guerra, ele mantém a sua neutralidade. Mas quando é declarada a guerra, quando Getúlio Vargas ele se coloca ao lado dos aliados e declara a guerra, Pernambuco aí passa a ser um importante local geograficamente para sediar as forças aliadas, especialmente a americana. Temos aí, portanto, algumas características desse período que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. Vamos a outras características que são mecanismos
similares aos adotados por Getúlio Vargas. As campanhas propagandísticas promovidas pelo governo Agamenon Magalhães assumiu diversas formas, a depender do público a que se dirigia. Um veículo de comunicação, contudo, servia de ligação entre essas diversas modalidades persuasivas. O jornal Folha da Manhã. Este informativo pertencia primordialmente à pessoa física de Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães. Ou seja, o uso da imprensa pelo governo como mecanismo aí de convencimento, de persuasão da população. Os mecanismos de governo adotados por Vargas na presidência, e vale ressaltar que nós estamos aqui falando do período do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. São implantados em Pernambuco similarmente. Ou seja, se o Estado Novo ele tem características ditatoriais, o governo de Agamenon Magalhães também terá estas características. Controle da imprensa e perseguições. O próprio Agamenon era dono de jornal. E nessas ferramentas comunicativas, ele utilizava o que? A exaltação e o culto à personalidade do líder. Quem era cultuado, exaltado nesses meios de comunicação? A nível federal, Getúlio Vargas, e a nível estadual, Agamenon Magalhães. Também foram realizados de forma similar, fazendo uso de uma propaganda em massa, ou seja, uma propaganda massiva aí de exaltação à figura de Agamenon Magalhães em Pernambuco. E outra característica marcante em seu governo, que estabelece aí uma relação com outro tema exigido no edital, que é a herança afrodescendente em Pernambuco, foi a sua perseguição aos adeptos das religiões afro-brasileiras. Como que isso era realizado? A polícia ela efetuava por diversas vezes a invasão e o fechamento dos terreiros, podendo seus objetos serem confiscados e possibilidade de prisão dos participantes. Né? Então você tem aí a perseguição àqueles que eram adeptos das religiões afro-brasileiras. Outra característica do seu governo. Outros perfis também serão perseguidos no governo de Agamenon Magalhães. Responsabilizando os Xangôs e Catimbós, o Estado Novo objetivava higienizar a cidade. E aqui a gente correlaciona a perseguição a esses locais ao que foi abordado anteriormente acerca da modernização. Né? Então há também essa relação de justificar, né, a perseguição a esses locais devido às suas características físicas e higiênicas, né, e antimodernas que eram caracterizados por esses locais. Então, por meio dessa justificativa, também esses locais eram alvo de perseguição do Estado e acabavam sendo fechados. Temos, portanto, aí essas atribuições gerais do governo de Agamenon Magalhães. Vamos agora às questões. Viver a democracia era o desejo de muitos grupos políticos existentes no Brasil dos anos de 1930. No entanto, o governo de Getúlio Vargas
seguia outros caminhos, enfrentando as oposições. Com a Constituição de 1937, e aqui você tem que ficar atento, né, ao que é exigido na pergunta, que às vezes a banca ela pode trazer mais de uma característica correta acerca de determinada questão. Porém, você tem que estar atento ao que está exigindo a pergunta, que a exigência é a Constituição de 1937, uma das suas características. Então fique atento às alternativas e ao que está sendo, né, solicitado do candidato na questão. Alternativa A: centralizou mais ainda o poder político, firmando o autoritarismo. Alternativa B: procurou modernizar a sociedade, multiplicando os partidos políticos. C: refez a legislação sindical, garantindo as reivindicações operárias. D: fortaleceu normas liberais, sem contudo deixar seu poder descentralizador. E: trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus. Se você não pausou, pause, né, e observe aí qual a resolução dessa questão. E de cara nós já podemos perceber, né, que a alternativa correta é a alternativa A. Centralizou mais ainda o poder político. Por que mais ainda? Porque desde 1930 ele já vinha centralizando esse poder. E quando chega, né, o Estado Novo em 1937, esse poder é definitivamente centralizado, então firma-se, né, o seu autoritarismo. Procurou modernizar a sociedade, né, poderíamos aí caracterizar até, né, certo ponto sim, porém quando se afirma multiplicando os partidos, isso torna a alternativa incorreta. Refez a legislação sindical, garantindo as reivindicações operárias. Essa alternativa poderia trazer dúvida para o candidato, né, confundi-lo e levá-lo ao erro. Mas, conforme eu falei, é preciso estar atento que solicita a pergunta, e ela é sobre a Constituição de 1937. E isso aqui não é feito pela Constituição de 1937. Ela não refaz a legislação sindical. Alternativa D: fortalecer os movimentos liberais. Essa questão, a alternativa, é incorretíssima, pois o período é ditatorial. Portanto, não há esse fortalecimento, né, do liberalismo. A alternativa E: trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus. Alternativa incorreta. Não é uma característica do seu governo. E aí, para lembrar que essas atribuições são aplicáveis ao governo de Agamenon Magalhães em Pernambuco. Próxima questão. Em 1942, o Brasil rompe relações diplomáticas com o eixo, expondo dessa maneira ao mortífero enfrentamento das grandes máquinas de guerra do seu tempo. Navios de bandeira verde e amarela são afundados numa média de mais de um por mês. Nesse ano, o Recife, na linha de frente do litoral brasileiro, foi buscar nas entranhas de sua história a força para enfrentar esse novo desafio. O texto remonta ao período da Segunda Guerra Mundial, em Pernambuco, que nesse momento era governada pelo interventor Agamenon Magalhães. A principal característica desse governo durante o período foi a manutenção da aliança comercial com a Alemanha, b. aliança com os integralistas no combate aos fascistas, c. o fortalecimento do executivo e a perseguição aos partidos do nazismo, d.
o rompimento com o governo federal de Vargas, que se declarou pró-eixo, e é o desenvolvimento de indústria local de armamentos de segurança. Se você não pausou, pause, né, faça a leitura, se necessário novamente, e busque aí a alternativa correta. Alternativa A. A manutenção da aliança comercial com a Alemanha. Incorreta, né? Pois, né, a Alemanha ela torna-se a inimiga. Portanto, não há essa manutenção comercial, mas há o rompimento das relações comerciais com a Alemanha. A aliança com os integralistas no combate aos fascistas. Essa afirmativa também é correta, pois os integralistas eram os adeptos do fascismo. Então, a aliança com os integralistas não combate os fascistas, né? Pelo contrário, né? Se alia com eles. Portanto, a alternativa aí é contraditória, ou seja, incorreta. Letra C. O fortalecimento do executivo e a perseguição aos partidários do nazismo. A afirmativa correta, né? A alternativa correta, pois a partir desse rompimento das relações com a Alemanha, declarando guerra à Alemanha, quem era adepto do nazismo, né, passa a ser perseguido. Observe, atente, uma característica do governo de Vargas no Estado Novo aplicada ao período em que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. Note como é caracterizada a questão da UPNet. Né? Ela aborda características, né, que não são tão individualizadas, mas elas estão dentro de um contexto. D. O rompimento com o governo federal de Vargas. Alternativa incorreta, pois em momento nenhum há esse rompimento. A alternativa é o desenvolvimento de uma indústria local de armamentos para a segurança, também afirmativa incorreta. Temos, portanto, aí gabarito letra C. Chegamos, portanto, ao final de mais uma aula e o final das nossas aulas. São 15 aulas, que na verdade são 16 vídeos, pois a primeira aula sobre a pré-história ela está dividida em duas partes. Então temos aí 16 videoaulas, contando com 16 aulas, pois a aula 1 ela está dividida em duas partes. Peço desculpa por não abordar mais dois temas, porém chegamos aí, acredito que pelo menos 90% do conteúdo exigido pelo edital na parte de história. E para revisarmos, vamos responder algumas questões da UPNet, dia 21 de agosto, às 23 horas. Então teremos uma live dia 21 de agosto, às 23 horas, para revisar, resolvendo questões. Essa será a nossa revisão. E assim vamos encerrar mais uma aula. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Baixe gratuitamente o material desta aula e até
terça-feira às 23 horas. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Se não ativou o sininho ainda, ative para quando iniciar a live você ser notificado. Bons estudos e até a próxima.